Sejam bem-vindos ao seu canal de Histórias Diferentes, com o episódio Deus separa um homem. Formação da grande nação sacerdotal. Se fôssemos nós, chamaríamos o maior número de casais possíveis para formar um povo, que seria a nação sacerdotal, porque estamos sempre com pressa. Como Deus agiu? Chamou apenas um homem, e sua esposa, para começo de uma grande nação. Mas esse homem era politeísta, adorava diversos deuses. Portanto, tinha que nascer de novo espiritualmente, o qual Deus abençoaria. Para isso ele tinha que deixar seus parentes, todos os idólatras, politeístas, quer dizer que adoravam vários deuses, e ir para uma terra distante, onde Deus mostraria e se revelaria gradativamente, através de atos e ações, uma faculdade de aprendizagem ou um evangelismo intensivo e racional. Ele morava em Ur dos Caldeus, mudou com seu pai e sobrinho para uma terra mais ou menos distante, Harã, por conta própria. Ali seu pai morre. Deus disse novamente: larga a sua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Pegou tudo que tinha, sua mulher e mais o seu sobrinho. Será que ele achou que o sobrinho não era parente? Deus pensou: isso não vai dar certo. Mandei ele ir sozinho, mas deixa levar. Ele ainda não está pronto. Deixa ele fazer suas burradas. Não deu outra. Os empregados do sobrinho brigaram com os do tio por falta de espaço para seus animais. Para não ter confusão, o tio disse: você escolhe um lado e vai, e eu vou para outro. Começava a aprender. O sobrinho escolheu o melhor, erradamente. Afinal, ele era só uma carona naquela viagem. A mulher do tio era estéril e avançada em dias. Já não criava mais filhos. Só por milagre, com a intervenção de Deus. Essa era uma matéria que eles ainda não tinham experimentado ou estudado. Ela pegou sua serva e podia, pelos costumes da época, tentou ajudar Deus. Errou, evidentemente, e mandou deitar com seu marido. A escrava engravidou e deu à luz a um filho. Com isso, a serva sentiu-se importante e começou a debochar da sua senhora. Depois de muita conversa, mandaram a serva e seu filho embora. Ia morrer de fome. Mas Deus não deixou isso acontecer. Esse menino cresceu e teve 12 filhos, que até a data de hoje azucrina a vida dos filhos do plano original, promessa. Deus manda 3 anjos que disseram: Deus não falou nada disso para você. Ele disse que a sua mulher é que vai dar à luz. Ela estava escondida, escutando a conversa. Coisa feia, né? Riu. Bota nome nele de Isaac, falou um dos anjos, que significa riso. Sua esposa está rindo lá dentro da tenda. Ela e você precisam aprender a confiar na palavra do único Deus verdadeiro. Quando Ele quer, Ele faz. Lógico que estamos falando de Abrão,
igual a pai exaltado. Quando estava pronto, Deus mudou o seu nome para Abraão, igual a pai de uma multidão. Isaque nasceu, filho da promessa de Deus. Evidentemente cresceu, agora já moço. Deus pede a Abraão que o ofereça em sacrifício no altar. Confesso que eu não faria. Até em pensar me dá agonia. Amo demais meus filhos. Imagine Abraão, era velho, sua mulher Sara era estéril e avançada em dias, velha, para ter filhos. Deus pede o único filho que tiveram em holocausto. Eu não daria não, ia apelar com Deus de todo jeito. Abraão pegou Isaque, subiu o monte Moriá, fez o altar, cortou lenha e Isaque ajudando. Já era moço. Espera aí, pai. Onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, a essa pergunta de Isaque, respondia: Deus proverá. Pegou Isaque, amarrou sobre a lenha no altar, levantou o cutelo para imolar o pescoço de Isaque. Aí do céu veio uma voz que bradou: Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Não faças nada ao moço, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro, tomou-o e ofereceu em holocausto. Apesar dos fatos serem reais, ele queria que Abraão entendesse na prática o que ele, Deus, faria um dia para nos salvar. João 3,16. A história de Abraão é muito grande e estou relatando apenas os fatos mais relevantes e não está obedecendo uma ordem cronológica. Antes dos acontecimentos acima, Deus prometeu a terra de Canaã a Abraão. Mandou que olhasse para todos os lados e disse: tudo isso será da tua descendência, que será numerosa de forma incontável, referindo evidentemente a todas as pessoas que iriam ser salvas. Houve grande seca em Canaã e Abraão teve que fugir, foi parar no Egito. Deus diz a ele que a sua descendência faria isso e viveria lá por 400 anos. Abraão volta do Egito mais rico. Separa de Ló, que fora feito cativo. Abraão o liberta e recupera sua riqueza. Sara morre e Abraão compra um terreno para sepultá-la em Canaã. Depois casa novamente com Quentura. Teve mais filhos, morre e é sepultado por Isaque e Ismael, filho da serva Agar, no mesmo local que Sara fora sepultada. Isaque ficou também muito rico, e Deus, no mesmo local que prometera a Abraão, renova a promessa da possessão de terra para Isaque. Na verdade, Abraão aprendeu a viver sob a dependência de Deus e se tornou monoteísta, adorando um único Deus. Passou a ser chamado também de pai da fé, sentimento que agrada a Deus, o qual seria a base do relacionamento do povo que originaria para com Deus. Apesar do povo descendente de Abraão, com uma certa questionável razão histórica, como nação sacerdotal, não cumpriu espontaneamente a sua função.
do jeito bom, deixando-se contaminar pelo politeísmo, deuses dos povos pagãos que viviam ao seu redor. Mas cumpriu de uma forma meio forçada por Deus. Várias vezes dizimados, reagrupados, dizimados novamente. Na época do nascimento de Jesus, por exemplo, eles estavam sob o jugo romano. Eles tinham os olhos e pensamento voltado para o material, um rei libertador. Não aceitaram Jesus, porque era um rei servo, que veio para servir, que só queria libertar o espírito do pecado. Para isso cumpriu toda a lei, oferecendo-se em holocausto pelos nossos pecados, no lugar dos cordeiros que os sacerdotes, através dos tempos, ofereciam a Deus, como promessa da vinda do Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Um sacrifício de forma definitiva foi Jesus. Assim como Abraão iria oferecer Isaac em holocausto, só para lembrar, Deus nunca pediu ou permitiu o oferecimento de sacrifício humano em holocausto, como faziam os povos pagãos à época, ou como fazem alguns segmentos do ocultismo em nossos dias. Abraão se converteu, nasceu de novo, passou a adorar o Deus único e verdadeiro. Você também precisa fazer isso, ter a Cristo como único e suficiente Salvador, nascer de novo. Hoje somos a nação sacerdotal espiritualmente. Cumpre-nos agir como tal, pregar o Evangelho a toda criatura. A história de Abraão é linda. Ele se tornou o pai das 3 religiões monoteístas existentes no mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, mas que se contrastam ou confrontam doutrinariamente, fazendo do cristianismo a única que entendeu num sentido estrito senso a mensagem de Deus a Abraão, captando para si a vontade de Deus para salvar a humanidade. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gostou da história? Você pode ver mais lendo os primeiros capítulos de Gênesis, após o relato do dilúvio. E no livro do Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, no julgamento de Estevão. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe, aperte o sininho de notificação, porque se Deus nos ajudar, iremos publicar novos episódios. Muito obrigado, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.